Então, seguinte, geralmente um campo que você define como ID, código ou número, né, dentro de uma tabela, ele vai ser do tipo inteiro, porque é para ele fazer uma numeração, guardar valores ali dentro, né? E aqui eu não preciso definir essa terceira coluna, que são para tamanho e valores. Vai ser de acordo com a sequência desse número. Significa então que o primeiro registro que eu fizer nessa tabela recebe o valor 1, o segundo 2, o terceiro 3 e assim por diante. Quando eu quero criar uma rotina desse tipo, basta definir o nome do campo, ele como inteiro, né? E aqui eu seleciono uma opção, eu vou até diminuir um pouquinho aqui, né, para facilitar, como eu falei, a manipulação aqui dentro do meu banco de dados. Na parte inferior, deixa eu redimensionar um pouco isso aqui, ó. Pronto. Na parte inferior você vai ter uma barra de rolagem, onde você pode rolar várias opções aqui de colunas. Rolando ela um pouquinho, você tem uma opção que chama AI. AI significa auto-increment, né? Incrementação automatizada de valores. Eu vou marcar ela. Quando eu marco ela dentro de uma estrutura em MySQL, né, ele me pergunta se eu tenho interesse em executar, inserir nesse campo uma primary. O que é isso? Uma chave primária, uma primary key. Eu vou clicar aqui em executar quando eu tenho esse interesse. Se eu não tiver, eu clico em cancelar. Eu vou clicar em executar e o que ele vai fazer é colocar aqui, para mim, depois quando eu executar no campo ID, que é esse primeiro campo, uma chave primária. Tá, mas e aí? O que é isso de chave primária? Né? O auto-incremento, ok, é aquilo que eu falei. Toda vez que eu inserir um registro, o primeiro vai ser 1, o segundo vai ser 2 e assim consecutivamente. Agora, a chave primária é um campo na sua tabela que não existe ali, né, não pode ter duplicação. Então é um campo único da sua tabela. Ele serve justamente para que você possa depois excluir um registro nela, editar. Então eu falo o seguinte, eu tenho a tabela de usuários, que é essa tabela de introdução, que eu posso aqui também alterar o nome dela e fazer algumas modificações. Nós vamos fazer isso já já. Eu quero excluir o usuário Paulo. Só que eu posso ter dentro dessa minha tabela, né, 100 usuários Paulo. Então, a informação que eu vou passar para ele é que eu quero excluir o usuário Paulo que tenha um ID igual a X, a um valor. Nunca esse valor será repetido. Por quê? Porque ele é a minha chave primária, o índice primário da minha tabela. A maioria das tabelas terão esses tipos de índice. Depois eu vou mostrar em um projeto prático como que isso aqui, né, na realidade funciona. Vamos lá, aqui então vamos para o próximo campo. Por enquanto eu só vou preencher esses dados. Eu sei que tem aqui opções de agrupamento e colação, atributos, entre outros recursos que eu não falarei agora, ok? Vamos aqui para um próximo campo abaixo, nós vamos começar a ver essas informações. Vamos supor então que eu queira gravar aqui dentro dessa tabela o nome do usuário. Só que esse nome ele não vai ser inteiro, porque ele aceita caracteres de texto, né? Então nós podemos colocar ele aqui como varchar. Ele não precisa ser um long text, nada disso. E aqui em tamanho valores eu posso definir quantos caracteres eu vou inserir para eu posso inserir para esse campo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 100, eu vou poder então inserir nomes que tenham até 100 caracteres, que é mais do que suficiente, né? Dificilmente um nome vai ter mais que 100 letras, então você pode trabalhar com esse valor. Ou se você quiser, não, então vamos colocar 200 para garantir que não vai ter nenhum nome cadastrado na base de dados que tenha aqui 200 letras. 100 já seria mais que suficiente. Tá, mas e para que isso? Isso aqui serve, né, se tratando também de um sistema que tenha volumes de armazenamento muito altos. Se você não tiver, não vai fazer diferença. Porque se eu salvar, por exemplo, 5, 10 mil usuários por dia, aí sim, isso aqui pode ter uma diferença, porque quanto maior o valor guardado aqui para caracteres nos campos, né, mais pesado fica a minha tabela, mais pesado fica o meu banco de dados, mas isso só se for milhares de registros ali sendo feitos todo dia. Então, se é um banco de dados para um site que não tem tanto acesso, né, vamos dizer que não é um site muito grande, vamos colocar aqui esses sites, por exemplo, das lojas americanas, Centauro, que tem milhares de acessos todo dia, aí sim, você precisa ter uma preocupação com isso, porque a todo momento está tendo dados sendo armazenados na base de dados. Então, aí é interessante você filtrar esses valores. Se for projeto menor, isso aqui não vai fazer muita diferença. Agora, aqui nós temos também uma outra informação que é pré-definido. Então, vamos supor que eu queira colocar um campo que eu queira deixar um valor pré-definido. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, em hasDefined, né, usuário, isso significa que se ele não colocar nenhum nome ou nenhum texto nesse campo,
vai ficar pré-definido como usuário. Então, quando eu salvar um registro, se eu não passar o nome, ele salva o usuário. Ok? Então é uma definição, uma pré-definição que você pode fazer caso ele não insira nenhum valor dentro daquele campo.